Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha e este é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje, falando mais uma vez sobre o Setembro Amarelo, sobre a saúde da mente, eu tenho o prazer de falar com a neuropsicóloga doutora Fernanda Dota. Doutora, um prazer ter você aqui no nosso programa Unimed Você. Olá, Flávio, é um prazer, estar aqui. Quero agradecer o convite. De poder compartilhar um pouquinho do meu trabalho com vocês, Então, eu quero agradecer a você, a Unimed de Lençóis, por essa oportunidade. Ótimo, tenho certeza que vai ser um bate-papo que vai agregar muito dentro desses vídeos, que principalmente falando sobre o Setembro Amarelo, falando sobre a saúde da mente. Pessoal, e lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, YouTube, Instagram, LinkedIn, Facebook e claro pelo nosso site www.unimedlp.coop.br. Doutora Fernanda, mais uma vez um prazer ter você aqui. E sempre, doutora, nos nossos vídeos do programa Unimed Você, a primeira pergunta é sobre o currículo da pessoa que está batendo papo com a gente. Então conta para nós um pouquinho como foi a formação, as especializações e a carreira da neuropsicóloga doutora Fernanda Dota. Vamos lá, Flávio, vou contar um pouquinho aí. Bom, eu sou formada há 15 anos em psicologia. Eu sou mestre em psicologia do desenvolvimento e aprendizagem pela Unesp de Bauru. Eu tenho pós-graduação, a minha primeira pós-graduação foi em saúde mental. Eu tenho também especialização em terapia cognitivo-comportamental. Também tenho formação em ABA, TIT, PECs, que são abordagens aí que nós trabalhamos com as crianças, principalmente com autismo, Também sou docente de pós-graduação em neuropsicologia. Trabalhei por 10 anos em um centro especializado em reabilitação, um SER 3. Ali eu tive uma experiência muito grande com pessoas com deficiência. Coordenei o setor de psicologia também, coordenei também um programa de reabilitação profissional para pessoas com deficiência que eram encaminhadas para o mercado de trabalho. Então foi uma experiência muito importante para a minha vida, Eu sou neuropsicóloga pelo Conselho de Psicologia. Hoje a minha maior atuação é dentro da neuropsicologia, avaliando crianças e adolescentes, Eu faço parte de uma equipe, de uma clínica hoje com vários profissionais, dentre eles tem psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais. Então hoje assim a minha dedicação exclusiva é dentro da clínica, Tanto na cidade de Bauru quanto aqui em Lençóis Paulista. Que bacana. E é legal, doutora, a gente faz sempre essa pergunta para mostrar que a pessoa que a gente está conversando, que está passando esse conhecimento, é uma pessoa realmente que se debruçou, que estudou, que pesquisou. Então, não é nada de achismo. A gente faz muito isso porque a gente quer, a ideia do programa Unimed Você é levar informação. Então, porque a informação, a gente consegue prevenir doenças, a gente consegue ajudar pessoas, curar pessoas. Então, a ideia é essa e tenho certeza que nesse nosso bate-papo aí vai ter muita informação valiosa. Vamos lá. Doutora, e então, iniciando já as nossas perguntas, conta um pouquinho para nós como que começou o estudo da mente, da psicologia. Porque se a gente pegar historicamente o estudo da medicina, teve início porque as pessoas começavam a tratar uma das outras, inclusive uma das provas de convívio em sociedade é quando um ser humano teve uma fratura de fêmur e foi descoberto que aquela fratura, ele não morreu por conta daquela fratura, alguém tratou dele, então ali você teve o início de um tratamento, de uma vida em sociedade, a pessoa se preocupando com outra. E o estudo da psicologia, como que ele se iniciou? Vamos lá, Flávio, assim, a psicologia ela é uma ciência relativamente nova, então ela foi se desenvolvendo aí nos últimos 150 anos, vamos dizer assim, e ela teve a sua, vamos dizer assim, influência, dentro da filosofia. Então, a gente tem aí influências de Aristóteles, Platão, Sócrates, Então, assim, se falava em mente como se fosse alma, Então, Platão, ele queria entender, por exemplo, o comportamento humano através da mente. Então, como a mente influenciava esse comportamento. O Aristóteles, ele veio com influências da biologia, Então, aí ele dizia que foi ele que falou,
da questão da inseparabilidade da mente e corpo, né? Então, antes isso era estudado como coisas separadas, vamos dizer assim, sim, né? Então, a psicologia, ela tem uma influência muito grande da filosofia. Ela foi, por muito tempo, um ramo da filosofia. E aí, foi em 1879 que um Distillard, na Alemanha, fundou o primeiro laboratório de psicologia. Então, o marco da psicologia foi aí. Né? Então, que começou-se a fazer experimentos, enfim, né? E foram surgindo abordagens e métodos dentro da psicologia. Então, eu falo que a psicologia é um pouquinho complicada nesse sentido, porque a gente não trabalha dentro de uma única abordagem, né? Quando você estuda psicologia, você acaba escolhendo uma que você se identifica mais. Sim. Então, dentro da psicologia, começou a estudar o estruturalismo, o funcionalismo, aí surgiu o behaviorismo, a psicanálise, a Gestalt, né? Então, a psicologia, ela foi vista como uma ciência da mente, né? Sim. Então, mas o marco foi com a criação desse laboratório. E aí foram se surgindo as abordagens que a gente tem hoje. E dentro dessas abordagens que eu falei, ainda surgiram outras ramificações aí. Então, por exemplo, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental, que veio dentro aí, né? Que tem uma influência maior do behaviorismo. Legal. E foram surgindo outras. Hoje a gente tem, né, várias outras ramificações aí para se trabalhar. Perfeito. Né? É como, vamos imaginar, na ortopedia, né? Você Sim. tem o médico, que ele é o ortopedista, mas tem aquele que é especialista em joelho, exatamente. Aquele que é em cotovelo, em outras situações. É isso mesmo. Não, perfeito. Mostra que é uma ciência complexa e que deve ser respeitada, Sim, né? Com certeza. E, doutora, quais são as principais áreas de tratamento da psicologia? Dentro da psicologia. Enfim, assim, como eu comentei com você, cada psicólogo vai trabalhar dentro daquela abordagem e se especializar dentro da abordagem que ele, né, se sentir mais confortável, né? Sim. Mas, assim, dentro dos tratamentos, vamos pensar, eu sou neuropsicóloga também. Dentro da neuropsicologia, a gente faz a parte de avaliação, principalmente de avaliação diagnóstica, né, para auxiliar em diagnósticos médicos aí. Então, dentro da neuropsicologia, eu uso vários testes, utilizo de vários instrumentos para auxiliar nesse sentido. Mas eu trabalho também dentro de uma abordagem comportamental, né, da análise do comportamento. Então, eu vou trabalhar mediante as ferramentas que eu tenho dentro da abordagem comportamental. Tem psicólogo que trabalha dentro da psicanálise. E além das abordagens, a gente tem também as áreas de atuação. Então, hoje o psicólogo atua na escola, então tem as especializações dentro da psicologia escolar, ele atua dentro das empresas, né? Então, a psicologia organizacional e a clínica, né? Que é dentro da área em que eu estou. Então, dentro da psicologia, a gente tem aí... E aí, tem o profissional que especializa, por exemplo, com crianças, adolescentes, Sim. com adultos, né? Então, a gente tem aí muitas vertentes dentro da psicologia. Ótimo. E, doutora, qual a principal diferença entre o psicólogo e o neuropsicólogo? Vamos lá. A psicologia, né, é uma graduação. Então, eu me formei em psicologia, a neuropsicologia, ela é uma especialização, né? Sim. E elas se complementam aí. Então, na psicologia, eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou tentar entender os fatores emocionais, comportamentais, né, desse indivíduo. Dentro ali tô falando até dentro da abordagem que eu trabalho, né? As Sim. outras abordagens vão trabalhar dentro da abordagem deles ali. Mas dentro da minha abordagem é o foco que a gente tem principal, trabalhar pensamentos disfuncionais, né? Para poder entender como que esse indivíduo sente, como que ele se comporta. Tá? Na neuropsicologia, nós vamos o quê? O principal foco da neuropsicologia é você identificar as funções cognitivas, como que essas funções estão, vamos dizer, como que elas funcionam, né? Sim. E e por meio disso a gente vai usar testes padronizados. Sim. Tá? Para poder fazer essa avaliação. Então, é como se eu fizesse uma junção de funcionamento cognitivo e o quanto esse funcionamento interfere nos aspectos emocionais e comportamentais desse indivíduo. Entendi. Tá? Que bacana. Então, vamos lá agora começar a falar um pouquinho sobre o tratamento, como funciona. Sim. E eu volto em um trecho da sua fala, onde o estudo da psicologia começou na filosofia. Sim. E eu trouxe uma fala de Sócrates, que é o conhece-te a ti mesmo. Sim. Por que conhecer a nossa mente, conhecer os nossos sentimentos é tão importante? Vamos lá. Eu vou falar primeiro em termos de
sentimento, em termos de pensamento. Então, eu trabalho, por exemplo, com abordagem cognitivo-comportamental, eu vou falar bem assim, a grosso modo, tá? Nós trabalhamos por meio de uma tríade. Então, eu identifico pensamentos disfuncionais, crenças centrais desse indivíduo. Então, pensamento, sentimento e comportamento. Então, para entender o porquê que ele sente daquela forma e porquê que ele se comporta daquela maneira. Então, eu tenho que identificar para trabalhar esses pensamentos, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Quando eu consigo identificar isso, eu melhoro o restante, né? Sim. Eu identifico pensamentos funcionais, eu quebro essas crenças, eu melhoro como eu me sinto, eu melhoro como eu me comporto, tá? Então, uma coisa puxa a outra, vamos dizer assim, né? Então, por que é importante eu conhecer? Porque eu vou melhorar essas questões, né? Eu vou melhorar esses aspectos, eu vou melhorar a qualidade de vida desse indivíduo, né? Então, quando eu conheço, quando eu identifico, eu posso intervir. E eu falo isso não só eu como psicóloga, mas a pessoa, né? O indivíduo que está sendo trabalhado, né? Aí, se eu entrar na parte da neuropsicologia, daí eu já vou falar em termos de entender função cognitiva, identificar se eu tenho uma função alterada, uma atenção, uma memória, o quanto isso está interferindo, por exemplo, no processo de aprendizagem de uma criança. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou traçar plano de estimular as funções que precisam ser estimuladas para melhorar essas questões, né? Então, a gente tem dois lados aí, né? Então, da psicologia e da neuropsicologia. Entendi. A pessoa precisa se conhecer, saber a forma para conseguir enfrentar os seus próprios desafios. Exatamente, né? Você fortalecer. Eu sempre falo que o processo terapêutico, né, psicoterapêutico, ele é um processo de aprendizagem, né? Então, eu sempre falo para as pessoas, não adianta vocês chegarem aqui hoje e achar que resolveu o problema de vocês, Sim. né? Então, é um processo que acontece e é um processo de aprendizagem para essa pessoa, dela se conhecer, dela entender o que está acontecendo com ela, né? A próxima pergunta seria exatamente isso, que a pessoa, quando ela chega numa primeira sessão de terapia, o que ela deve esperar e como deve ser o sentimento dela. Você comentou sobre aprendizado. Sim. Fora isso, qual a outra dica, né, que a neuropsicóloga Fernanda Dotto pode passar? A pessoa que vai talvez tá ouvindo esse vídeo, vai iniciar um tratamento, ou tem até um familiar que vai estar iniciando, ou está naquele início, primeira, segunda sessão. Como deve ser o pensamento do indivíduo que está passando pelo tratamento e também da família que está ao entorno? A gente sabe que existe uma expectativa muito grande, né, Flávio? Então, quando alguém procura pelo nosso atendimento, a gente já vê a expectativa ali de que a pessoa quer resolver logo, né? Aquele problema, aquela dificuldade que ela traz ali. É a busca do socorro, né? Exato. Então, eu sempre primeiro acolho a pessoa. Então, eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Eu tô ali para ajudá-la, mas eu preciso, num primeiro momento, conhecer essa pessoa também, né? Então, ela tem que estar aberta. Eu sei que as pessoas, elas têm, né, quem nunca fez terapia, passa 1000 coisas na cabeça, né? De que como que vai ser, eu vou ter que falar sobre, né, sobre coisas que são muito íntimas minhas e tal. Então, assim, a pessoa tem que estar aberta, tem que ter um querer também, né? E um grau de confiança. Então, eu falo assim, você tem que confiar naquela pessoa que você procurou para te ajudar. Né, a confiança ela é muito importante, eu falo sempre isso para os pais, olha, se vocês estão aqui e não confiam no que está sendo passado, procura outra opinião, porque senão não vai funcionar, né, então eu preciso que essa família confie, mas que ela vá aberta também, para falar, para colocar os sentimentos, e nem sempre, Flávio, isso vai acontecer numa primeira ou segunda sessão, isso vai acontecendo durante o processo. Né? Então, não pode ter essa cobrança também. Eu tenho que ir lá, eu tenho que resolver logo, eu tenho que sair com uma resposta. Nem sempre a pessoa vai sair com uma resposta no primeiro dia, no segundo dia de terapia. Até porque, né, doutora, eu vejo também, no bate-papo com o Dr. Luiz Otávio, a gente falou sobre isso, a situação do preconceito sobre as doenças da mente. Então, nossa, tá indo no psiquiatra, tá indo no psicólogo, meu Deus. Porque até
nem décadas, mas alguns anos atrás, era coisa de louco, né? Sim. Não era. Mas a gente escuta isso ainda muito, viu, Flávio? Então, acho que essa quebra de preconceito também é fundamental. Sim, inclusive eu lembro de um curso que eu fiz, eu nem lembro que curso que era, tá? Foi um curso e nós estávamos discutindo justamente essa questão de saúde e saúde mental, né? A gente divide a saúde e saúde mental. Não, a saúde mental tá na saúde, tudo é saúde, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em depressão, então o que as pessoas acham? Que é uma coisa do coração. E não é, tá aqui, Exato. Né? E a depressão, por que muitas vezes, né, as pessoas, muitas vezes não, eu sou a favor muitas vezes da medicação, às vezes só a terapia não vai dar conta. Por quê? Porque existe uma disfunção que ela é neuroquímica, né, neurobioquímica. Então, eu, enquanto terapeuta, não vou fazer os seus neurotransmissores funcionarem de forma adequada, porque é algo que tem a ver com o seu funcionamento, né, ali tem uma parte que é, vamos dizer, física, Sim, né, exato. E que a medicação é que vai dar conta disso. Então, muitas pessoas são resistentes em relação à medicação, mas às vezes ela é necessária. Sim. E até para que a terapia flua também, né? Então, a gente vê que muitas vezes o tratamento combinado, ele é muito mais efetivo. Sim. Tá? E a gente cai também numa situação que é até polêmica, que em muitos casos eram tratados como possessão demoníaca, e entrava o tratamento religioso. Não que a religião, acredito que seja até importante, positiva dentro do tratamento, mas a busca pelo profissional adequado é importante. Se você pegar a história lá atrás, na Idade Média, né, antes da psicologia existir e tudo mais, então, assim, a história é muito pesada, né, Flávio? Em relação às pessoas, quando elas tinham alguma deficiência ou elas tinham algum distúrbio, vamos pensar mais de comportamento, as pessoas, elas morriam, né? Era o então, isolamento, ou elas eram isoladas ou elas eram executadas, né? Sim. Então, viviam mesmo trancadas como animais. Exato. Então, assim, a gente sabe que isso mudou demais, né? De alguns anos para cá, não falando dessa época, mas até se a gente for ver de alguns anos para cá em relação ao preconceito, dos tratamentos em relação à parte, né, vamos dizer assim, das doenças mentais, e hoje a aceitação é muito maior. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Até, né, até no bate-papo com o Dr. Luiz Otávio, a gente falava, a gente vê humorista que, enquanto tá no palco, é uma pessoa que parece que jorra felicidade, jorra alegria, mas tem ali os seus dilemas, tem os seus problemas psicológicos, né, que as suas angústias. A gente tem líderes religiosos que também passam, e isso é muito importante. Eu acho que até essa conscientização desses grandes líderes, né, em mostrar que a procura por um profissional é importante, isso também eu acho que contribuiu muito para que a gente não tenha, né, pessoas sofrendo nos quartos escuros, sofrendo dentro das casas, né, só vestindo uma máscara para transitar pela sociedade. Porque assim, se existe tratamento, por que não fazer, Exato. Né? Se eu posso aí melhorar a qualidade de vida, por que não? Vou ficar sofrendo? Exatamente. Né? E doutora, voltando aqui, né, a falar um pouquinho sobre a importância de conhecer, e você comentou que nas primeiras sessões você precisa conhecer a pessoa, que a pessoa fale, porque e já só na pessoa falar, parece que em alguns casos ela já começa a se sentir melhor. Sim, já é terapêutico. Exato. Só de colocar pra fora já é terapêutico. Exatamente. E eu vou falar de um caso da minha família, né? Um familiar que tem depressão, e às vezes ela me liga e ela só quer falar. Sim. E às vezes eu tô bastante atarefado, mas eu faço questão, deixo o celular no Viva Voz e vou trabalhando e conversando, porque eu já conheço, sei que ela quer, naquele dia ela precisa falar. Por que o falar é tão importante? Importante. Porque quando eu falo, eu alivio,
né? Eu sinto que o outro me acolhe, eu tenho o acolhimento do outro e através do falar eu faço também uma reflexão, né? Então, assim, é uma forma de eu refletir sobre aquilo que eu tô sentindo, até mesmo da questão do autoconhecimento. Lembra, eu falei que o processo terapêutico é um processo, né, de educação mesmo, né, de aprendizagem para o indivíduo, e quando ele coloca para fora, ele consegue fazer essa reflexão. Então, assim, ó, você pode pegar isso como experiência mesmo. Às vezes a gente pensa 1000 coisas e essas coisas vão se perdendo. Sim. Quando eu coloco para fora, isso fica muito mais evidenciado. Então, isso faz com que essa pessoa pense mais sobre o que ela está falando, reflita mais, né? Será que eu não posso ver essa situação por um outro ângulo? Né? Eu tô vendo só como algo negativo, mas será que isso é tão negativo assim? Será que eu não tô supervalorizando, né? Depois, durante o processo terapêutico, a gente vai fazendo questionamentos para a pessoa. Então, até o quanto aquilo é... Lógico que a gente não pode desvalorizar jamais o que o indivíduo tá sentindo, é ele que sente, né? Mas... É fazer ele refletir sobre aquele sentimento, sobre a forma como... Lembra que eu falei lá dos pensamentos disfuncionais, né? Então, o quanto eles interferem na forma como a gente se sente. Então, o falar alivia, porque ele sente esse acolhimento, mas, ao mesmo tempo, faz ele fazer essa reflexão, ele identificar, né, questões e pensamentos que estão ali disfuncionais e que precisam, de repente, ser olhados de um outro ângulo. Entendi. Né? Ah, que legal. E isso eu sou prova, porque é aquilo, é meia hora de conversa, às vezes um pouco mais longa. Sim. Mas é incrível. O começo da conversa, a pessoa... ela tá falando de um modo e quando a gente tá finalizando a ligação, já muda parece totalmente, uma outra né? pessoa conversando. Isso realmente eu posso falar porque eu vivencio. Legal. E, doutora, em relação ao tratamento, um tratamento terapêutico, ele é finito? Ele tem começo, meio e fim? Ou a pessoa sempre, mesmo que de uma forma talvez mais espaçada, ela sempre vai ter que ter um acompanhamento de um psicólogo ou de um neuropsicólogo? Não, ele tem fim. Tem começo, meio e fim. Legal. Né? Então, isso vai depender muito... Eu vou falar, por exemplo, de crianças. Então... Vamos pensar que eu comecei a terapia, eu faço a entrevista com a família também, então a família chega com uma queixa, claro que a gente pode identificar outras questões que precisam ser trabalhadas ali, mas aquilo foi resolvido, acabou, né? Pode ser que lá na frente surja uma outra questão a ser trabalhada? Sim, mas eu trabalho com uma terapia que tem começo, meio e fim, sim, né? Não é para sempre. Perfeito. Doutora, agora entrando um pouquinho na depressão, falar, né, esse mal que assola o mundo, inclusive, né, a Organização Mundial da Saúde colocou como o mal do século a depressão. Sim. E a gente vê um aumento significativo de casos, né, conversando com o Dr. Luiz Otávio no nosso último bate-papo, ele comentou isso também no consultório. Na sua vivência, consultório, né, com seus pacientes, você consegue identificar um motivo, alguns fatores para esse aumento tão grande de casos de depressão? Olha, Flávio, o que eu tenho observado, né? A gente discute bastante com as colegas aí de profissão, né? A gente percebe que o estilo de vida, né, mudou muito, né, Flávio? Se eu pegar, por exemplo, a época que eu era criança, eu brincava na rua. Sim. Né? Então, hoje já é muito mais difícil isso acontecer, né? Então, as crianças, vou falar até do público infantil que eu atendo, elas têm vamos dizer assim, uma rotina bem pesada, né? Hoje em dia, escola, aí tem as atividades extra-escola. Então, assim, às vezes as crianças não têm tempo de brincar. Isso é um fator importante, mas o que eu vejo, assim, é que o estilo de vida mudou muito. Então, a gente tem excesso de informação, eu tenho informação na hora que eu quiser, no momento em que aquilo está acontecendo, né? Então, assim, hoje as crianças têm o uso do eletrônico ali, que está muito, né? A gente vê que tá bem exagerado. Então, são vários fatores que contribuem. Os pais, antigamente, era muito difícil uma mãe trabalhar. Exato. A mãe cuidava dos filhos em casa. Então, hoje em dia, a gente sabe que todo mundo precisa trabalhar. Por quê? Porque a exigência hoje mudou. Antigamente, as crianças não tinham celular, hoje as crianças têm. Como é que os pais vão oferecer para os filhos, né? Aí coisas que exige. Hoje a sociedade exige, mudou totalmente. Não é nenhuma crítica, mudou, né? Então...
Hoje as crianças ficam muito mais tempo na escola, muito mais tempo fora de casa. Então, existe aí uma sobrecarga de tarefas, de compromissos. A gente tem tanta coisa para fazer no nosso dia que a hora que você vê, já passou o dia. Exatamente. Né? E você nem percebe que isso aconteceu. Então, eu acredito que isso tenha influência, sim, né, em como as pessoas estão se sentindo. E como hoje nós temos acesso a muitas coisas, o que acontece? O ser humano também ficou muito insatisfeito. Sim. Eu tenho muitas coisas. Antigamente você ganhava um brinquedo quando você era criança, você ficava muito feliz. Nossa, uma bola. Nossa, hoje você dá uma bola, a criança nem liga. Exato. Né? Então eu acredito que isso tem influência, sim. Perfeito, né? essa correria desenfreada do dia a dia, e acaba que às vezes as pessoas não têm tempo para elas mesmas. É isso mesmo. Coisas prazerosas, ler um livro, fazer coisas que ali vão... Que não exige assim, eu tenho horário, eu tenho que cumprir esse horário, né? Exatamente. Porque é estressante, você tem a sua semana, já a sua rotina que você tem que cumprir, fazer tudo correndo, porque tem muita coisa. Então, eu acredito que isso influencia muito na forma como as pessoas estão se sentindo aí. Perfeito. E isso, como você disse, influencia em nós adultos e nas crianças. Nas crianças também. Então, acaba... A criança já cresce nesse ritmo acelerado. Sim. E, infelizmente, a tendência é que isso se torne cada vez pior, porque se ela já tem as atividades, conforme a idade vai chegando, as atividades vão aumentando, depois entra no mercado de trabalho, e assim vai, situações, e entra nessa bola de neve. E aí eu já peço uma dica, então, para a doutora Fernanda Dota. Como que a gente consegue, doutora, pelo menos tentar reduzir, administrar, o que você sugere? Tanto para os adultos como para os pequenos. Crianças. Nós precisamos, né? Cada caso é um caso, vamos dizer assim. Eu tenho crianças que, por exemplo, precisam ficar na escola em tempo integral porque os pais trabalham. Então, uma coisa que eu sempre falo para os pais é o tempo de qualidade, não é a quantidade. Então, é você tentar reservar um tempinho para você brincar com seu filho, nem que for meia hora no seu dia, né, nos finais de semana, tentar dar uma aliviada em relação às atividades, né, extra escola. A gente sabe que as atividades são importantes, sim, fazer um esporte, né, algo que é fora da escola, mas tentar também deixar um horáriozinho livre para que ele faça nada, ou que ele escolha o que ele quer fazer. E para nós adultos também, a gente tem que ter aquele momento que eu não tenho nada, eu não quero fazer nada, eu não quero pensar, né? Então, assim, eu falo pro meu marido que às vezes eu quero assistir, por exemplo, um filme que eu não tenho que pensar. Um filme bem bobo, põe um filme lá, bem, né, que eu não tenho que ficar pensando, porque eu quero relaxar. Então, a gente tem que ter esses momentos, sim, eles são importantes, e lembrar que não é a quantidade. Hoje a gente sabe que os pais não podem ficar o tempo todo com os filhos, né? Então, se eu pegar minha rotina, eu trabalho o dia todo. Então, não é a quantidade, mas a qualidade. Tentar reservar um tempo para estar com eles, para fazer algo que seja prazeroso. Que esses momentos sejam especiais, né? Isso, né? Sem aquela cobrança. Tem que fazer a tarefa, tem tal coisa, tem. Então, é importante. Não, muito, muito bom. E, doutora, o tratamento da depressão. O doutor Luiz Otávio, ele falou que a terapia é um braço importantíssimo, né? E que, em alguns casos, realmente, até a medicação não precisa ser colocada no tratamento, né? Você tem casos também que não. Reforçou que só a terapia consegue contribuir pro tratamento da depressão. Sim. Explica para nós um pouquinho como que funciona o tratamento psicológico pro enfrentamento da depressão. Ó, nós vamos trabalhar exatamente naquela tríade, dentro da abordagem que eu trabalho, tá? Então, dentro da tríade pensamento, sentimento e comportamento. Então, ó, vou te dar um exemplo. Se eu penso que eu sou incapaz, que eu sou a pior pessoa do mundo, enfim, vamos colocar todos os pontinhos negativos aí. Como que eu vou me sentir? Claro que eu vou me sentir deprimida, né? Triste. Como que eu vou me comportar? Então, eu vou me isolar, eu vou evitar conversar com as pessoas, ou muitas vezes eu vou ficar até irritado, né? Tem pessoas que ficam deprimidas, elas ficam mais agressivas, mais bravas, né? Então, nós vamos trabalhar nesses pensamentos. Então, é a mesma linha,
né, de tratamento para outras questões também. Porém, quando a gente fala, por exemplo, num caso de risco de suicídio, se você vê que tem o risco, você tem que também, muitas vezes, abordar a família, né? Então, quando é criança, é imprescindível. Não tem como você trabalhar com criança sem a família estar sendo orientada junto ali. Não tem como. Mas quando é adulto, muitas vezes você tem que acionar a família, para que a família fique de olho, para que a família faça a supervisão, né? Então, eu falo que eu prefiro pecar pelo excesso, mas eu não quero correr riscos, né? Então, mas a gente vai trabalhar nessa linha que eu falei para você. Não, perfeito. Tá. Ótimo. E doutora, uma outra situação também assola as pessoas, ansiedade. Né? A depressão é a tristeza, né? Vamos assim dizer de uma maneira resumida. E a ansiedade é aquilo da mente não desligar. Isso. Você fica pensando no que vai acontecer ainda, né? Exatamente. A ansiedade você tá lá ainda tá lá no futuro. A depressão você tá lá no passado, Exato. vamos dizer assim, né? O pessoal brinca, né, dos excessos, né? Excesso de passado, excesso de futuro. Como é o tratamento, uma terapia para esses casos da ansiedade? Quais as principais diferenças entre um paciente que chega com um quadro depressivo e um paciente que chega com um quadro de ansiedade. Tendo as crises que são muito físicas, né? Que são, é um quadro bem agressivo. Quais as principais diferenças? Vamos lá. Ó, a depressão, você vai trabalhar os pensamentos funcionais, como eu falei para você, né? A ansiedade, você também vai trabalhar, mas você vai, junto com, né, o seu paciente, criar estratégias de controle da ansiedade, né? Então, identificar em que momentos quais são os gatilhos, em que momento que acontece, por exemplo, uma crise, né? Principalmente quando a gente fala de uma crise de pânico, né? Por exemplo, eu tenho pessoas que têm fobia a coisas específicas, e aí a gente vai trabalhando dentro da abordagem que eu trabalho também, por exemplo, de sensibilização sistemática. Então, é você aproximar a pessoa do objeto de medo dela, né? Muitas vezes daquilo que causa ansiedade nela, né? Então, você vai, por exemplo, eu tinha uma criança que tinha medo, por exemplo, de cachorro. Então, você vai trabalhando com imagens até você né, conseguir aproximar ela ao objeto, vamos dizer ali, verdadeiro, né? Real. Mas sempre aos poucos. Então, isso a gente tá falando de uma fobia, que daí vai mais do que até uma ansiedade, né? Tá muito além da ansiedade, né? Agora, a primeira coisa, uma pessoa ansiosa, ela tem que aceitar que ela é ansiosa. Não adianta ela ficar lutando contra. Não vou sentir, não vou sentir, não vou sentir. Não, primeiro eu tenho que lembrar que, né? Eu não vou morrer por isso, eu estou ansiosa, eu tenho que aceitar essa minha condição. E aí, a gente vai dando estratégias para ela ir. Na verdade, como fala? Me fugiu a palavra agora. Vencendo esses medos. Isso. Vencendo esses medos, enfim, esse sentimento que ela tem, né? Então, assim, tem estratégias tem exercícios de respiração, mas a pessoa que é ansiosa, se não for um quadro específico, né, de uma fobia e tal, a pessoa que ela tem um pouco de ansiedade, ela sempre vai ter em algumas situações. Então, a gente vai criando estratégias para ela fazer esse controle. Até porque a ansiedade, ela é um instinto humano, né? A gente precisa. É até um fator de proteção. Então, assim, a ansiedade, o medo, né? Então, a gente fala assim para as crianças, você pode sentir medo? Então, eu trabalho muito a questão dos sentimentos, para identificar e saber controlar, né? Então, quando você fala para a criança, você pode sentir, por exemplo, raiva, medo? Não pode. Não, pode. Mas como que você como que você lida com ele? Então, né? Porque o medo, ele é um fator de proteção. Se eu não tenho medo que eu posso morrer atravessando a rua, eu vou atravessar e não vou olhar se vem vindo o carro, né? Então, faz parte da vida. Mas tudo que é exagero prejudica. Então, nós vamos trabalhar esse exagero aí. A gente precisa... O ideal é saber dosar, dosar, né? Exatamente. Dosar. E, doutora, falando sobre crianças, é fato ou mito que quando uma criança sofre um estresse, alguma situação que até para nós adultos pode parecer simples, uma palavra foi dita de uma maneira errada, isso pode traumatizar, mesmo que tenha acontecido na primeira infância, e os reflexos podem ser vistos só lá no começo da adolescência, juventude. Isso é fato ou é mais um pode sim. mito? Tudo que nós vivenciamos,
vai interferir de alguma forma na nossa vida, né? Então, se aquilo que, por exemplo, vamos pensar uma criança que cresceu ouvindo a mãe dizendo que ela é incapaz, que ela não consegue fazer nada, que ela, né, a gente escuta aí palavras bem fortes. Isso pode interferir muito em como, né, na adolescência e na fase adulta, mas essa criança provavelmente, durante o desenvolvimento dela, ela já demonstrou alguns indícios, tá? Então, não é que assim, foi desenvolver só lá na frente, não. Talvez agravou lá na frente porque não foi tratado, mas com certeza, durante o desenvolvimento dela, ela apresentou sinais ali de que ela precisava de ajuda. Perfeito. Né? E doutora, quais são esses sinais? Até para os pais, as mães, os avós, né? Que hoje muitas crianças convivem até por conta do trabalho dos pais, às vezes convivem muito com os avós. Quais são esses sinais que a criança tá com um comportamento talvez diferente. Tem alguns sinais da criança, do pré-adolescente, do adolescente, que quem tá nos ouvindo deve ficar atento? Vamos pensar na criança, por exemplo, a gente estava falando de depressão, né? Na criança, muitas vezes a depressão, ela vai aparecer, os sinais vão aparecendo de forma um pouquinho diferente do adulto. Às vezes a criança não vai ficar chorando ou não vai se isolar. A criança vai ficar mais irritada, mais brava, agressiva. Então, isso a gente tem que observar. Poxa, na escola ele ia super bem. Agora a escola começou a se queixar de que ele tá batendo nos amigos, ele não tá dividindo o brinquedo. Então, são pontos que a gente precisa. Claro que a criança tem aquela fase que ela não quer muito dividir, né? Os menorzinhos ali, eles não querem, né? Tem o egocentrismo ali. Mas é algo que tá além, né? A escola, normalmente, os professores, eles observam, porque como eles lidam com muitas crianças, eles percebem aquele que sai um pouquinho fora, né? Então, eu falo, quando a escola alerta, né, os pais devem agradecer, porque nem toda escola faz isso, e o ideal é que se faça, né? Às vezes fica com receio do pai, a mãe, de repente, não gostar, não aceitar, né? Enfim, de ter uma reação aí um pouco negativa, mas é importante a escola uma grande parceira, né? Exatamente, a escola tem que ser parceira dos pais. E os pais, né, parceiros também da escola, exatamente. É bem importante isso. Quando a gente fala em criança, essa parceria, ela é, assim, imprescindível, né? Mas a criança, você vai observar nesses comportamentos. Então, assim, ou então, o contrário, a criança não quer brincar, tá se isolando, ou antes ela gostava muito de fazer algo e agora ela não se interessa mais, né? Então, peraí, tem alguma coisa diferente, né? O adolescente, ele já tem a tendência a deprimir um pouco, né? Faz parte dessa fase, mas peraí, o quanto isso tá sendo, né, mais vamos pensar, esses sinais, eles estão mais evidentes, mais aparentes. Não quer sair do quarto, não tem amigos, né, não você chama para fazer alguma coisa, para ir num shopping, para passear, não tem vontade. Então, eu acho que tem que ficar atento aí nesse sentido. Perfeito. E doutora, quando detecta? Tô sentindo meu filho, meu neto, falando das crianças, ou meu colega de trabalho, né, um amigo de academia. Como deve ser o posicionamento desse familiar e desse amigo? Vamos dizer assim, né? A gente tem que alertar. Você fala em relação a por exemplo, um amigo identificar e comentar com a família. Eu tenho um colega de trabalho. Olha, eu tenho observado. Então, assim, eu acho que tem que dar um toque. Eu falaria, né? Porque pode ser que a pessoa não aceite, não goste, mas pelo menos eu fiz a minha parte. Eu falaria, eu pontuaria, olha, eu tô percebendo que você está mais quieto, que você tem evitado, tá acontecendo alguma coisa, eu posso te ajudar, né, dá um alerta, porque às vezes a pessoa fica até envergonhada em procurar ajuda, ou de falar, não consegue falar, então, né, então ser sutil, mas dá uma pontuada pra pessoa de que você tá observando, né, e procurar ajuda. Então, assim, procurar uma avaliação, a gente tem aí, né, os psicólogos, mas também, se necessário, procurar uma avaliação médica, né, de um psiquiatra. Quando a gente fala em criança, a gente fala em neuropediatra também. Então, assim, é melhor você avaliar e dizer, olha, ele não precisa de medicação, de nada, tá tudo ok, mas você ficar mais tranquilo em relação a isso, né? Então, procure a avaliação. Não quer dizer que existe ainda essa questão
da medicação, né, da resistência em relação a certas medicações, mas não é porque você foi ao médico que ele vai prescrever a medicação, né, ele vai avaliar se existe essa necessidade, e se tem tratamento, vamos fazer a qualidade de vida, né. Sem dúvida. É aquilo, quando você tem uma dor de estômago, você procura o médico, toma um remédio, né, sana o problema. Quando tem um problema na mente... Dependendo, vai precisar tomar um medicamento, talvez não, né? Exatamente. Talvez a terapia vai dar conta. Exatamente, né? exatamente. No tratamento do ortopedista. Mesma situação, às vezes a fisioterapia, às vezes precisa do remédio. Às vezes até uma intervenção cirúrgica. Então, assim, são tratamentos, né? O importante, doutora, e principalmente quando a gente fala do Setembro Amarelo, que é um mês focado na saúde da mente e... começou na prevenção ao suicídio, mas agora a gente fala de saúde da mente, porque até a pessoa chegar à tentativa, ou até mesmo o ato do suicídio, é um caminho longo. É um caminho longo. Então, e ela deu muitos sinais, né? Exatamente. Alguns sinais, principalmente para quem tá mais próximo ali, né, Flávio? Então, assim, é ficar de olho. A gente não pode perder uma vida. E a pessoa não quer tirar a vida. Ninguém quer tirar a sua vida. Exato. É que ela chegou ao extremo do sofrimento ali, algo que ela não tá aguentando mais para ela chegar a esse ponto. Mas se você tivesse a oportunidade de perguntar para essa pessoa, ela ia falar... Eu tentei, pode ver quem se enforca, tenta tirar, por quê? Porque tem aquele pontinho de vamos dizer assim, de arrependimento, eu não quero fazer isso, né? Eu quero, na verdade, eu quero acabar com o que eu tô sentindo, com o meu sofrimento, não é com a minha vida, né? Então, a pessoa é a única forma que ela vê para poder resolver o que ela tá sentindo. Mas, na verdade, no fundo, ninguém quer tirar a própria vida. Perfeito. E acho que a dica que fica quem está passando por um problema, né, aqui a gente falou sobre diversos aspectos, né, que devem ser observados, procura ajuda, quem tá bem, observar seus filhos, seus netos, seus amigos, né, sua esposa, seu marido. Exatamente. Né, a saúde da mente é uma saúde coletiva, né? A família tem que é muito importante, né? Isso mesmo, é o que a gente falou, família, escola, né, Flávio? Tem que ser parceiros aí. Perfeito. Doutora, a gente está finalizando o nosso bate-papo, muito agradável, informações importantíssimas, transmitidas de uma forma leve, tranquila, clara. Acho que as pessoas que vão assistir esse vídeo, tenho certeza que vão absorver muito conteúdo e que esse material vai ajudar muita gente, que é o mais importante, que é o foco do programa Unimed Você. E sempre finalizando, a gente deixa o microfone, uma pergunta que deixou de ser feita, um ponto que precisa ser reforçado. O microfone agora é da neuropsicóloga doutora Fernanda Dota. Vamos lá, Flávia, assim, o que eu gostaria de deixar aqui como um ponto importante é o diagnóstico precoce, né? O diagnóstico precoce, ele pode mudar a história de uma pessoa, de uma criança, de uma vida, né? Então, assim, não vamos deixar, eu escuto muito assim, cada criança tem seu tempo, isso é normal, é assim mesmo, eu já passei por isso. Então, assim, o diagnóstico precoce, ele muda a história da vida da pessoa. É essa, assim, né, a informação que eu queria deixar para finalizar aqui o nosso bate-papo. Perfeito. E isso é importante, o diagnóstico precoce, para todas as doenças, né? A gente vai entrar agora na próxima semana no Outubro Rosa, depois vem Novembro Azul, que são campanhas muito fortes, que focam muito nessa questão do diagnóstico precoce, né? Então, para a saúde da mente, isso também é importante. Também é importante. E uma coisa que eu gosto sempre de reforçar quando a gente fala dos bate-papos sobre a mente, que não é frescura, né, doutora? Não é frescura. É um problema. É isso mesmo. Tá, joia. Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Pessoal, e esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Falei com a doutora Fernanda Dota, a gente falou sobre Setembro Amarelo, falamos sobre saúde da mente, informações importantíssimas. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. E lembrando que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed Lençóis Paulista, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, pelo nosso site www.unimedlp.coop.br.